Gostaria que lessem um livrinho meu sobre formação, que se chama Formação e Transformação, e que vissem um vídeo do Projeto Âncora, Destino, Educação, Projeto Âncora. Nesse vídeo está muito presente a ideia platónica de cidade, de comunidade, e há um momento em que uma arquiteta fala da ágora que existe no Projeto Âncora. E é muito interessante como ela descreve esse espaço. Ela diz que é o lugar onde a comunidade se encontra para debater os seus problemas, para, enfim, os resolver. E a cidade é isso. São as pessoas, como a escola deveria ser também. O que nós temos hoje é muita dificuldade em conceber uma construção social diferente daquela que herdamos. Mas quer Platão, quer Aristóteles, mesmo o lendário Sócrates, propunham isso na Antiguidade Clássica. E depois, no princípio do século XX, muitos foram os autores que chamaram a atenção para a necessidade. E o colégio do Eurípides Barçanufo, que também não foi professor, ele era boticário, ele era um farmacêutico, mas com uma intuição pedagógica incrível. E para ele, a educação acontecia no contexto da cidade, não dentro de quatro paredes. Ele fazia uns passeios com os jovens, fazia a alfabetização das massas, fazia teatro. Repara bem que, se falarmos de cidadania, ele foi o primeiro a dar emprego a um professor negro, por exemplo. O primeiro a dar emprego a uma mulher como professora foi ele. Em 1907. Ouviste bem? Só que ele faleceu pela gripe espanhola em 1918. E o projeto, enfim, praticamente se extinguiu. O Brasil está cheio de exemplos desses. E eu gostaria que compreendessem que importa estudar os clássicos, importa estudar os Piagets da vida, mas que possam estudar Florestan Fernandes, Milton Santos, Lauro de Oliveira Lima, Maria Nilde e outros, para perceberem o que é isso de educação cidadã, o que é isso de cidade, o que é isso da Constituição, o que é isso de contrato social, o que é isso. E que, na sua prática, reflitam essas aprendizagens. Para fazer um pouco de exercício, né? Eu tenho que ir aí, marcar outra vez. Pronto. Isso que o professor está dizendo é muito importante. É que dentro da cidade não deve haver sobreposição entre pessoas. Uma comunidade de cidadãos pressupõe relações horizontais, inclusive na escola. Então, a queixa do professor com relação à aula é que ela faz a sobreposição dos alunos pelo professor e, com isso, ela acaba negando as bases que cimentam uma sociedade madura, sadia e solidária. E tem um autor alemão chamado Ferdinand Tönnies que ele diz nessa transformação do paradigma da comunidade para o paradigma da sociedade, as relações mais formalizadas, aquelas relações mais comunitárias. Ainda ontem, professor, eu disse que assustei-me uma vez viajando de carro pela uma BR, entrei errado numa cidade pequena e vi 3 da manhã, 2 moças conversando na janela de uma casa, uma cidadezinha bem pequena, uma para o lado de dentro e uma para o lado de fora. Eu me espantei com aquela cena, porque nós estamos muito mais acostumados com grades, com casas fechadas, condomínios fechados. E esse Ferdinand Tönnies mostrou, né, eu diria, uma degradação das relações sociais, passando do paradigma da comunidade, né, para o paradigma da sociedade, em que você tem
muito mais a presença do empregador, do empregado, de relações mais verticalizadas. Professor, como podemos fazer na prática para nós corrigirmos essas distorções que distanciam as pessoas e distanciam o professor e o aluno? Eu sou um professor de chão de escola, que fundamenta na lei e na ciência aquilo que faz e não faz nada sozinho. O projeto que eu tenho intenção de desenvolver a partir de agosto, de agora, deste mês, para além do projeto de formação de que já falei aqui, que vai começar também em agosto, é um projeto de uma rede de comunidades de aprendizagem. Rede de comunidades de aprendizagem. A partir de escolas e a partir de famílias, de mães, de pais preocupados e a partir da sociedade em si. E um dos lugares onde eu vou desenvolver esse projeto é um condomínio de classe AB, que tem muito perto uma favela bem violenta e que tem por intenção, esse projeto, acabar com os muros do condomínio e acabar com a prostituição, o tráfico na favela. Ou seja, reduzir a desigualdade social. Como vamos fazer isso? Eu estive a falar com um síndico e perguntei: de onde vêm as faxineiras que vêm fazer serviço aqui? Vêm da favela tal, ok. De onde vêm os guardas que fazem serviço aqui? Vêm lá, ok. E os jardineiros? Vêm lá, ok. Porquê é que eles não trazem os filhos? Ficou a olhar para mim. Eles têm de ir para a escola. Sim, pois. Mas essa escola não tem muitas condições. Eu conheço bem as professoras. Elas sofrem muito. É uma escola pública muito pobre, sem recurso nenhum. Contexto escolar de família monoparental. O pai está preso, ou foi assassinado, a mãe, enfim. Eu perguntei-lhes: porquê é que eles têm de ir para dentro de um prédio? Vós aqui não tendes internet? Temos. Vós aqui não tendes piscinas, há muitas, bibliotecas, tem tudo. Então para que é que eles... E porquê é que os vossos filhos vão para uma escola particular longe, atravessando Brasília a hora de ponta? Para quê? Então um dos projetos é bem radical. Ele parte de um condomínio de luxo e de uma favela. E o meu sonho, I have a dream, é que daqui por meia dúzia de anos não seja preciso câmara de vigilância, nem muro, porque ninguém protege aquilo que não é seu. Protege aquilo que é seu, aquilo que respeita. Respeita o que lhe mantém a saúde e a alimentação. Respeita quem lhe qualifica. E já está em funcionamento esse projeto, porque encontramos nessa favela gente com um dom para a arte incrível, que está a fazer agora uns grafites maravilhosos. Encontramos jovens que fazem artes marciais, encontramos tanta coisa excelente dentro daquela favela. E também dentro do condomínio. Então, o lobo pastará com o cordeiro, porque não é sina do Brasil continuar a desenvolver desigualdade. A escola tem que ser uma possibilidade de diferenciar, diversificar, para não aprofundar o fosso da desigualdade. E isso chama-se exercício pleno de cidadania, que tem de ser corrente para quem tem dinheiro e para quem não tem, para quem vive num condomínio e para quem vive numa favela. E participei de muitos projetos. Num deles era junto a 3 grandes favelas, comunidades, como lhes chamavam, e a partir de certa altura 5 professores dessa escola foram morar para dentro da favela, junto com os seus alunos, em famílias de adoção. Tu nem imaginas o que aconteceu. Tu nem fazes uma pequena ideia. Cresceu exponencialmente o saber, a segurança, porque aquelas famílias protegiam a escola, porque era dos seus filhos. E um dia eu falei com um traficante de 3º nível ou 4º nível, não é? Porque aquilo está tudo organizado em hierarquia. E eu lhe perguntava, que eu soube que ele andava metido nisso, porque é que ele tinha a filha naquela escola? E ele disse: sabe, professor, é que eu não quero que a minha filha
e as minhas filhas tenham o destino que eu tive. Eu vou morrer em breve, certamente de bala ou morte matada. Eu quero que a minha filha seja feliz. Prepara bem, porque nas favelas há gente muito boa, como nos condomínios. São pessoas que nasceram num país que é o segundo lugar dos índices de desigualdade no mundo. É o sétimo no PIB e o segundo nos índices de desigualdade. Como é que isso se explica? Educação. Educação familiar, educação escolar, educação social. A escola reproduz esse modelo social. Reproduz. Não é culpa dos professores. Os professores são coniventes. Porque têm uma gestão autoritária, não é? Que não lhes permite, muitas vezes, sair da situação em questão. Mas têm consciência de que é preciso mudar. Eu sei que têm. Até é interessante, porque é algo que está a acontecer. Eu detesto o que é previsível. Eu gosto de ser autêntico, tão autêntico quanto é possível. Estar ali, presente, não é? Por isso é que eu não faço planejamento de aula. Eu estou lá. E estabeleço uma ligação com dialogo, construo com... Estou na comunidade. Não estou fechado, dizendo aquilo que ninguém me pergunta. Então, o maior dom de um professor é o saber gerir a imprevisibilidade. Porque aí ele estará completo no ato de educar. Quando ele planeja tudo e sabe o que vai acontecer. Isso mesmo. Olha só, esse ponto aqui do argumento do professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, podemos fazer esse link. Olha só, a educação, como disse aqui o professor Cristiano Muniz, só é possível, a aprendizagem só é possível por meio dos jogos e das brincadeiras. E aqui nós podemos fazer esse link aqui com o professor José Pacheco e chegar à seguinte conclusão. A educação só é possível por meio da dialética do diálogo. Porque quando você começa um diálogo, como o professor aqui disse, você não tem o controle. Se você chega e pergunta o que quer saber, professor, muitas vezes o que um professor mais teme em sala de aula é a pergunta. Eu já fui professor há muitos anos, ainda sou professor universitário, e vejo muitos colegas que morrem de medo de perguntas. Eles já chegam já com planejamento. Eu conheci um professor de matemática uma vez, que ele reprovou 3 vezes um amigo meu, por fim, no segundo ano do ensino médio, por fim desistiu, foi mexer com comércio, nunca conseguiu estudar, traumatizado. Esse professor, todos os anos, ele dava as mesmas aulas. Então, se você assistisse um ano, como aquele colega, né, repetiu os 3 anos, ele já tinha tudo anotado, era a mesma coisa. O professor levava lá o caderno e copiava tudo no quadro, sempre as mesmas questões, sempre as mesmas respostas. Uma vez eu levei uma questão de vestibular para ele responder, ele ficou bravo comigo. Na matéria de agora. Isso aí é só lá no próximo ano. Então, realmente, muitos professores morrem de medo de pergunta. E o diálogo, essa transação que acontece entre o professor e o aluno é um diálogo. Nós perdemos o controle, mas a educação, o ensino, a aprendizagem só se faz dessa forma, não é mesmo, professor? Muita gente fica zangada comigo quando eu digo que numa aula não se aprende nada. Aprende-se que não se deve aprender. Mas houve um tempo em que eu deixei de falar isso, porque não valia a pena, é óbvio. Mas os professores dão aula e eu não quero ofender ninguém. Então eu muitas vezes contava uma anedota para metaforicamente lhes explicar. Eu posso contar essa anedota? Fique à vontade, professor, fique à vontade. Foi aquele professor que um dia numa palestra disse que tinha ensinado um cachorro a falar. Ele era tão bom a dar aula, tão bom a ensinar, que ensinou um cachorro a falar. Aí a plateia disse, então traga o cachorro, não é? E vai o cachorro a falar. Ele disse, cachorro, fala. O cachorro não falou. Então a gente, ele, não, desculpa. Eu disse que eu ensinei. Ele é que não aprendeu. Portanto, aqui está a ideia de que o que a gente transmite chega ao seu destino. Mas esse professor, na universidade, ele
tantos anos falou a mesma coisa, tantos anos repetiu as mesmas lições, que um dia ele disse, não, era o tempo dos gravadores de cassete. Já não é do teu tempo, é do tempo dos dinossauros, não é? Era uma cassete num aparelho de áudio. Ele gravou as lições todas em cassete. Ia para a sala, a aula demorava meia hora, ele colocava a cassete e os alunos ficavam lá a ouvir a cassete e a escrever tudo. Ele voltava, meia hora depois, virava a cassete e os alunos continuavam no lado B da cassete. Bom, um dia, quando ele foi virar a cassete para o lado B, viu que os alunos todos estavam fora da sala e também entraram na sala para, em cada um dos gravadores que eles tinham, virar a sua cassete também. Ou seja, o gravador de cada um dos alunos estava a gravar aquilo que o gravador de cassetes do professor estava a gravar. Então temos aqui uma anedota que não tem piada, mas que mostra realmente que não vale a pena. Hoje a informação está toda nos livros e na internet, está nas pessoas, está em todo lugar. Para que é preciso alguém entrar numa sala e começar a falar dos Piagets e da matemática? Não vale a pena. É preciso construir projetos de vida, roteiros de estudo, desenvolver currículos através da pesquisa, fazer avaliação formativa contínua e sistemática, fazer partilha de conhecimento, tudo isso que é necessário. E isso já acontece em mais de 100 escolas no Brasil, onde não há aula, nem turma, nem porra nenhuma. Eu pergunto muitas vezes às outras pessoas que dizem, também gostaria. Eu pergunto, gostaria ou quer? A lei permite. Que eu saiba, São Paulo é Brasil, não é? Pronto. O Distrito Federal é Brasil, não é? Então, se há escolas em São Paulo, em Minas Gerais, que não têm aula, nem turma, nem nada, está dentro da lei. Qualquer outra escola pode fazer isso. Mas não quer aventureirismo pedagógico. A criança tem direito a aprender. Não vamos brincar com o futuro dela. Toda a escola é brincar, como tu disseste. A escola é o lazer, é o prazer de aprender. Mas é esforço também. É procura. É construção de conhecimento. E aquilo que eu vos convido é para a formação. Tenho feito esse convite permanentemente, porque essa formação é conduzida por quem já fez. Professor, as escolas, como você está dizendo, tem muitas aulas, né? Às vezes um professor dava 18 aulas na escola pública, né? Aquela divisão, tinha uma folga por semana, dava muitas aulas mesmo. Muitos tinham muitas turmas, muitos diários. Na época do mimeógrafo, tinha que rodar muita prova, né? E havia um espaço, né? Um espaço ali chamado recreio, intervalo, break, o que seja, em que os professores ficavam descansando, porque eles também ficavam oprimidos, né, por essa máquina de fazer aula. Então, no intervalo, no recreio, eles ficavam lá. Às vezes, o aluno ia lá com um caderno tirar uma dúvida, o professor brigava. Agora não, né, não vou fazer. E uma coisa interessante, eu, na minha experiência, eu passei a ficar no horário do intervalo com os alunos lá fora batendo papo, com os alunos, discutindo, conversando assuntos também aleatórios. Isso realmente foi muito legal, foi muito bacana. E realmente, outro dia o professor, né, aqui da rede pedagógica, o Paulo Tati, que é músico lá da Palavra Cantada, ele comentou que, conhece, né? Comentou que ele aprendeu muito mais coisas no intervalo, no recreio, né, com os colegas, fazendo aquilo que ele gostava de fazer, que é tocar música, fazer composições, do que em aulas, né, burocráticas que ele tinha na educação infantil e também no ensino fundamental. Então é um ciclo vicioso, e me lembro também, na sua fala, professor, de um livro chamado Não Verás País Nenhum, de Inácio Loyola Brandão, que foi escrito na época da ditadura, e que conta na história de um sistema em que todo mundo fazia sempre as mesmas coisas, até que uma pessoa resolve fazer as coisas totalmente diferentes. Não vou dar spoiler aqui não, mas vem muito a calhar. Será que nós estamos, então, nas escolas, nos dias de hoje, fazendo coisas a que estamos programados a fazer, sem reflexão? E é possível sair dessa... Vou usar uma expressão do Max Weber aqui, né? Dessa iron gate, dessa gaiola de ferro que trava as pessoas dentro de um sistema e as pessoas realmente não conseguem sair? Quem estuda os ideais tipo do Weber percebe que é possível.
Mas estava a lembrar-me, quando falavas dos recreios, que eu, nas minhas visitas às escolas, eu ia muitas vezes esperar os professores na sala dos professores. E quando tocava a sineta e eles vinham, era uma coisa impressionante. Aquilo era um espaço de lamentação, era um muro de lamentações. Aquilo era um espaço de sofrimento e de refúgio. Eles não queriam voltar, eles voltavam porque era obrigatório, não é? Embora houvesse alguns, como tu, que, enfim, eram, digamos, os diferentes. Mas quando eu ia às escolas, eu compreendia porque é que os professores sofrem muito. O professor está, segundo a Organização Mundial de Saúde, num patamar de profissão de risco equivalente aos pilotos de provas e aos toureiros. Porque a lista de espera dos psicólogos, a maioria é professor, que vai à consulta de psicologia ou psicanalítica. Bom, eu um dia compreendi, quando eu visitei uma escola, e comecei, não pela sala dos professores, mas pelos banheiros, que é uma coisa que cria a identidade da escola. Fui ao banheiro do professor, fui ao banheiro do aluno. Depois fui ao banheiro do diretor. Eram diferentes. O do aluno não tinha papel higiênico, não tinha tampa no vaso, não tinha nada, não tinha espelho. O do professor já tinha espelho, tinha tampa no vaso, e o do diretor tinha espelho, tampa no vaso, ambientador e ar-condicionado, às vezes até. Bom, depois eu vi aqueles dísticos, por favor, urina dentro do vaso, pede-se, por favor, aquilo que é óbvio. Por favor, dê descarga. Eu comecei a perceber porque é que o ambiente daquela escola era pesado. Aí eu fui pelo corredor fora e apareceu a diretora. E a diretora, muito simpática, a pessoa já veio e tal, já vim. Olha, simpática a senhora, e fomos caminhando, e ela disse, olha, aqui os professores realmente, eles vêm mal preparados, sabe como é, mas nós aqui somos construtivistas, sabe? Assim, tá. O senhor também é construtivista? Eu disse, não, sou destrutivista. Destrutivista, não disse que era pós-construtivista, brinquei um pouco, porque eu não sei o que é um construtivista, um montessoriano, um corintiano, o que é isso? É fundamentalismo pedagógico, não é mais nada. Aí eu disse, mas o que é que quer dizer com isso? É que aqui os professores, eles refugiam-se lá na sala e tal, eu quero tirar os mas eles têm medo dos alunos. Mas porquê? Não sei e tal, mas olha, eu vou-lhe mostrar que agora nós estamos a desenvolver projetos e os professores vão ter que desenvolver os projetos. Sim, nós também fazemos pedagogia de projetos. Sim, tá bom. Entrou numa sala, sem pedir licença. Eu pedi licença à colega, porque interrompeu a aula. A colega, desculpe e tal, mas ela já devia estar habituada a que a diretora interrompesse, porque ela era construtivista, não é? Aí olhou para a primeira fila, onde estão aqueles jovens puxa-saco, não é? Oh, vem cá, tal. E a criança disse, sim, traz o teu caderno. E lá veio. Para onde é que ela foi? Para a biblioteca. Aí eu perguntei, aqui os professores consultam muitos livros? Não, nem põem os pés aqui na biblioteca. E ela estava vazia. Ou melhor, não estava vazia. Num cantinho, tinha uma senhora a fazer malha, tricô. Eu olhei para ela, fiquei com ela, e eu disse, a senhora é bibliotecária? Não, eu sou professora. Mas então está aqui, eu sou readaptada, sabe? Eu enlouqueci e agora não posso dar aula e tenho que fazer aqui 5 horas por dia na biblioteca. Eu disse, então, sozinha? Sim, não vem aqui ninguém. Eu, os professores não vêm? Não. Creio que no reinado do Haddad, que tem dezenas de volumes sobre pedagogos e tal, ninguém tinha consultado aquela biblioteca. Assim, o que é que se passa? Aí a diretora disse, olha, fica aqui com este aluno que ele vai explicar os projetos, porque agora os professores vão ter que se adaptar aos projetos. Então, bom, pronto, ok. Aí eu sentei-me com a criança e chamei a colega, a professora que tinha endoidecido, vem cá, assente e tal, uma questão de solidariedade, não é? Com uma colega. E eu perguntei à criança, o que é que tu estás a fazer? E ele, estou a fazer um projeto. Eu fiquei feliz. Um projeto? Sim. E porquê é que estás a fazer um projeto? É que a senhora diretora foi lá à minha sala na semana passada e disse que nesta semana vinha cá um senhor para nos ver a fazer projetos. A criança é terrível. Ela desconstruiu logo tudo. A diretora disse que eu iria lá ver só. Eu disse, mas que projeto estás a fazer? É o projeto do tubarão. Eu perguntei, então tu quiseste estudar o tubarão? Ele, não quis estudar o tubarão. Eu disse, para lá, tu estás a fazer um projeto sobre o tubarão e não queres estudar o tubarão? Porquê? Olha, quando a diretora disse que vinha cá um senhor para nos ver fazer projetos, disse à professora, diga lá aos alunos quais são os projetos que eles querem, porque vem cá o professor Pacheco. Não, ok. A professora, diz uma criança, perguntou a cada um de nós o que é que nós queríamos. E tu? Eu queria fazer robótica.
E tu querias fazer robótica, querias fazer tubarão. É que cada aluno queria uma coisa diferente. Aí a professora disse, olha, acabou. Toda a gente vai fazer o mesmo projeto e vai ser o tubarão. Ok, pronto, é o tubarão. E eu perguntei à criança, e o que é que tu já fizeste? Ele, pesquisa. Eu, pesquisa? Sabes o que é pesquisa? Sim, a diretora disse que nós tínhamos que dizer que estávamos a fazer pesquisa. Ah, e que pesquisa é que tu fizeste? Olha, eu fiz e mostrou-me. Tinha assim, pesquisa, 2 pontos. Projeto, tubarão. O tubarão não pode parar de nadar. Abrir parênteses. Conforme a gravura anexa. Fechar parênteses. E tal entre parênteses. Conforme a figura número 2. E parei. E disse, desculpa lá. Eu não estou a perceber nada. No teu caderno diz conforme a figura anexa. Eu não vejo aqui figura nenhuma. Ele, está no livro. Mas se está no livro, não está aqui. Para que é que puseste aqui no caderno? Porque está no livro. O que é que essa criança estava a fazer? Projetos? Não. Estava a perder tempo. Estava na projetocracia para que os professores tivessem que fazer projetinhos e não fizessem o projeto político-pedagógico, como deve ser. E quando eu pergunto a um professor numa escola o que é que diz no vosso projeto político-pedagógico, por exemplo, sobre avaliação, o diretor não sabe onde é que está o projeto, eu disse, mas não está na internet. Ah, sim, está na internet. O que é que quero dizer com isto? É que hoje, como no século XIX, o professor está sozinho na escola. E, portanto, sozinho, está inseguro. Sozinho está exposto ao xingamento, está exposto ao maltrato. Sozinho. O estatuto social não é valorizado. O professor sozinho em sala de aula é do século XIX. A profissão de professor não é um ato solitário. Deve ser um ato solidário. Trabalho em equipe.